microfones, testando, tudo certinho. Tudo certinho. Então, podemos... Perfeito. Certinho. Putz, se você quiser até fechar a porta e levar o King, porque senão eles começam a... eles começam a ficar louco aqui. Elaine, vamos começar do começo, né? Qual que é a diferença? Você é psicanalista, né? Lacaniana. Existe a diferença entre a psicanálise e a psicologia? O que é? Dá uma situada pra gente. Vamos lá, Mari. Vamos começar por esse ponto, então, para deixar mais claro aí o que é a psicanálise no meio da psicologia. Quando a gente faz a faculdade de psicologia, a gente se depara com várias teorias, e uma delas é a psicanálise. Tá. Né? Então, dentro dessa variedade de teorias, é importante que o estudante avalie cada uma delas e veja o que tem mais a ver com o seu estilo. Uma vez que isso se faz, esse encontro de paixões, né? Então a gente pode ficar, muitas vezes a pessoa fica, nossa, qual teoria que eu vou escolher, enfim, e aí tem essa questão, que cada uma vai focando de uma forma diferenciada. Mas o importante chega sempre num ponto único, que é o cuidado pelo ser humano. Tá? Então, é mais uma das teorias dentro da psicologia. E qual é a outra diferença também? Quando a gente tem o terceiro grau completo superior, né, uma faculdade, como psicanalista, você pode estudar a psicanálise e ter uma formação em psicanálise, não fazendo psicologia e nem psiquiatria. Então, eu tenho amigos, filósofos, matemáticos, enfim, que decidiram começar a estudar a psicanálise, faz uma formação, claro, com todo cuidado, sabendo que local é esse, quem está sendo responsável por esse curso, e aí sim, realmente faz a diferença de uma boa formação para poder começar a atuar como psicanalista. E aí, até começando pelo começo mesmo, Elaine, a gente fala que a saúde, né, o ser humano é entendido como um ser biopsicossocial. Então, o que é essa dimensão? Hoje aqui a gente vai falar sobre essa dimensão psíquica. O que é essa dimensão psíquica do ser humano? O que a gente estuda e trata nos consultórios de psicologia e de psicanálise? Então vamos lá, também é outro. A gente pode ver quanto de detalhe que tem nessa sua pergunta, né, Mari? Porque se a gente pensar aqui, eu incluo até a própria espiritualidade, né? Porque se a gente pensar aqui na Organização Mundial de Saúde, que define a saúde como esses setores, essa junção de mental, espiritual, social e físico. Então, eles estão todos acoplados e todos são importantes. Se algum ficar de fora, isso já vai começar a descompensar o ser humano. Tá? Então, vamos lá, voltado para a questão do psiquismo. Se a gente pensar aqui que hoje existe um item muito importante que são as redes sociais. Tá? E isso também está influenciando diretamente o ser humano. As comparações, né, que o ser humano faz o tempo todo, se olhando, se avaliando, isso tudo também vem sendo um grande item do psiquismo que vem tendo uma interferência direta. Tá? Mas eu quero ir um pouquinho mais lá para a gente entender desse psíquico. A gente pode pensar em vários setores. Né? Quando a gente fala sobre esse momento infantil, ali começa o psiquismo. Vamos pensar numa folhinha em branco, né? Que ali a gente vai tendo vivências uma atrás da outra, vivências, e vão deixando marcas no ser humano. E precisamos olhar para tudo isso como um conjunto. Né? Esse ser que está sendo construído ali enquanto um ser psíquico. Tá? Então começa por essa vertente. E aí vamos lá, vai por essa vertente, depois a gente também está falando sobre o social. Esse social, olha lá como a gente está acoplando tudo. Tá? O social entra como também uma interferência no psíquico. Por quê? Quantas vezes a gente vê uma discriminação, uma dificuldade financeira gerando problemas psíquicos?
O ser humano, ele não é uma ilha, né? Então nós estamos, não é só um cérebro, né, isoladinho ali, né, no ambiente controlado, né? A gente está sob interferência do ambiente o tempo todo, das nossas relações, né? O ser humano é um ser social, então isso essas esferas se relacionam, né? E o ambiente ajuda a moldar esse psiquismo. Então, Isso mesmo. que seria esse nosso mundo interior, esse invisível, né? O mundo psíquico, ele é invisível. Ele é algo interior da gente, que pode ser a mente, ou também que tem essa definição do consciente, inconsciente, né? É assim que a psicologia entende mesmo? Isso mesmo, porque daí a gente pode falar em outro setor também, que são os mecanismos de defesa, diante desses conflitos psíquicos inconscientes, e são geradores de grandes problemas, como a própria depressão. E essa formação, ela vai acontecendo, a gente escuta falar sobre os 7 primeiros anos de vida, em que vai se formando, e aí vai constituindo esse psiquismo, né, essa base da nossa mente, das nossas emoções, ou isso vai sendo formado e pode ser remodelado? Como que funciona isso? Isso, Mari. É claro que, volto a dizer, a base começa na infância, né? Mas a gente nunca para, porque o cérebro não tem um entendimento do presente, passado e futuro. Né? É isso que é o interessante. Ele, claro que quando o serzinho ali que está começando a vida, então está tudo ali sendo formado, e tudo aquilo que está sendo vivido por ele, claro que ali vai fazer uma grande marca, mas é constante, não há dúvida. E também pode ser moldado. Por isso que é interessante o ser humano fazer análise, por isso que o ser humano é importante fazer esse cuidado com a meditação, que a gente já sempre conversa sobre esse assunto, né? O yoga, isso tudo vai construindo um cérebro melhor, uma mente melhor. Sim. E então, pensando nessas doenças hoje que estão muito presentes, né? Os transtornos mais comuns, como a depressão, a síndrome do pânico ou a ansiedade generalizada, né? Quando a ansiedade como um transtorno, outros rótulos que a gente vê, o TDAH, borderline, tantas bipolaridade, né? Para citar os mais comuns. O que você, como a psicologia entende esses transtornos que aí já vão pro lado do adoecimento mesmo, né? Esses transtornos psíquicos, né? Quais são você percebe as causas ligadas a isso do ponto de vista da psicologia? Então, primeira coisa a gente tem que levar em consideração, eu sempre falo o seguinte no meu consultório: vamos descartar primeiramente o orgânico. Isso. Esse é um cuidado que a gente tem que ter sempre na psicologia, porque senão tudo é psicológico. Não é? Então, primeiramente, a gente olha para esse físico, entende o que pode. Vamos pegar especificamente a depressão. Sim. Não é? Vamos pegar essa situação que está tão frequente, a gente está o tempo todo recebendo esses pacientes no consultório com esse quadro. Né? E você também, nesse trabalho intenso de anos que você vem realizando. Então, assim, primeira coisa é olhar como que estão esse desequilíbrio das neurotransmissores. Tá? Entender o que está tudo ok? Então, a serotonina ok, noradrenalina ok, dopamina ok. Tanto é que a gente vê tem como a resposta. Como que a gente vai avaliar isso? Uma das coisas é a pessoa vai até um psiquiatra e os remédios não funcionam mais. Sim, muito comum. A pessoa continua em depressão, mesmo tomando remédio, às vezes se sentindo meio zumbi, né? Que o remédio pode dar ou outros efeitos colaterais, né? Porque ele tem também, e aí a pessoa continua com os sintomas, né? Ou se sentindo infeliz, miserável, sem energia, né? Isso. Então, a gente começa a avaliar por aí. Se esses medicamentos não fizeram efeito, a probabilidade a gente pode descartar como exclusivamente orgânica, como sendo orgânico, tá? Então não há um desequilíbrio de neurotransmissores, não há. E aí vai para qual outro caminho? O emocional. Quando a gente fala psíquico, Elaine, é tanto o mental quanto o emocional, né?
Ou Ô, Mari, tem uma. A gente pode falar que sim, está tudo conectado. É diferente quando a gente fala de um cérebro, né? Que aí o cérebro entra mais um entendimento sobre as substâncias químicas cerebrais, Uhum, né? Mas eu entendo sempre, a gente fala muito isso como uma forma didática. Mas, uhum. Mari, É tudo de novo, interconectado, está né? tudo conectado. Hum? Por uma forma didática, tudo funciona muito bem. Mas entender esse conjunto é fundamental. Eu digo isso porque a gente, né, fala transtornos mentais. E dentro da minha E, jornada, né, eu não fui uma pessoa que só pesquisei, mas eu vivenciei. Então eu não fui uma cientista que objetivamente entrevistou e pesquisou sobre esses temas, né, já faz 15 anos. Não, eu passei por isso, então eu passei por um processo de cura faz 15 anos, né, desde que eu tive a minha primeira crise de pânico até hoje, né, nesse meu percurso. E a minha mudança foi imensa. E eu percebo que quando a gente cita o transtorno mental, a mente está doente. Mas eu percebi muito fortemente a questão emocional, em termos de que eu cito as feridas emocionais. Eu percebo, né, que eu até entendo como uma das grandes causas, conforme eu fui pesquisando e conversando, né, são centenas, milhares de pessoas talvez até esse ponto, que relata os traumas de infância, né? Então a gente vê, por exemplo, pessoas que foram abusadas sexualmente ou emocionalmente, vieram de lares agressivos, né? Ou foram carentes, abandonadas, né? Não tiveram aquela figura de mãe e pai que estão equilibrados emocionalmente. olha o Isso, social acoplado aí novamente. exatamente. Acoplando. Exatamente. Às vezes pais que sofrem vícios, né, alcoólatras, né, ou que um abandonou, um saiu de casa, aí fica brigas constantes. Então, esse lar disfuncional que acaba ferindo a criança, ou às vezes a criança é invisibilizada, né, então ela é invisível, né, aquela criança que os pais estão de corpo presente, mas não estão ali, né, para assistir aquela criança nos seus medos, né, desenvolvê-la, né, validar ela quando ela mostra um desenho ou quando ela faz uma dancinha e aquele pai elogia, a mãe elogia, né? Então eu percebo que essas são muitas feridas que geram dores emocionais. E aí a nossa mente começa a refletir daquela maneira da baixa autoestima, você começa a se sentir os pensamentos tóxicos, né? Então aquele pensamento, o filtro que a gente começa a perceber a vida, a mente fica muito negativa. Então, nada dá certo pra mim, eu sou uma porcaria, eu não sei fazer nada direito, ninguém gosta de mim, nunca vou ter sucesso porque todo mundo é melhor do que eu. Então, eu percebia os meus pensamentos, mas a origem sendo mais essas feridas emocionais. Isso. Aí a gente pode até falar da palavra tão comentada hoje, que é resiliência, né? Fica até difícil de viver isso, com todos esses pensamentos, com todas essas falas sobre si mesmo, né? Comigo não dá certo, com isso não vai funcionar. E aí, como que é transformar essa crise em oportunidade com esse tipo de pensamento? Fica impossível, Mar. Impossível. E você, fica doído e você percebe isso nos seus consultórios, conforme você vai, a pessoa vem com um quadro de depressão, por exemplo, como que você vai entendendo para que a gente entende a depressão, vamos supor, como um sintoma deste, se descartado esse lado biológico, como a gente falou, ela pode ser um sintoma dessas feridas do nosso passado, né? Isso. Que você como percebe? que a gente vai entendendo tudo isso? Pela fala, porque a psicanálise trabalha com a palavra, né? Então, quando o paciente vai trazendo, sessão após sessão, conteúdos, detalhes, e que ele vai puxando na memória, trazendo mais um detalhe, a gente vai costurando e pontuando item por item para o paciente. E isso vai fazendo sentido, essa construção. A gente fala em construção analítica. Mas um item muito interessante, Maria, eu não sei se você já chegou a ver esse assunto como uma das pesquisas, né, sobre esse tema também, sobre a inveja. Isso nos surpreende, né? Porque, olha, a gente começa a fazer uma conexão muito interessante com os dias atuais. E se a gente pensar aqui, olha, a inveja, ela
nas redes sociais, que está sendo um estouro, né? Então é assim, um que está viajando, eu estou me lembrando até de uma paciente no ano passado, disse o seguinte: Elaine, final de ano, sair das redes sociais. É um que está não sei aonde, é o outro que foi para a Austrália, é o outro que... Então, e eu estou em casa, não estou dando conta de ver todo esse povo passeando. Estou saindo das redes sociais nesse momento, nesse final de ano, início do ano. De janeiro, ó, cancelado, não é? Brincando aqui com a palavra, mas tem um poder isso aí na vida do ser humano, porque quando o ser humano olha para esse conteúdo todo do Instagram, de Facebook, redes sociais em geral, e vê todos esses outros tão bem, automaticamente vem como uma condição do ser humano um desconforto. Alguns muito, em grande intensidade, outros nem tanto. Não é? Fazendo, então, pegando dois caminhos. Um negativo e o outro positivo. Então, vamos trabalhar isso mais detalhadamente. Vamos pegar para o lado negativo, primeiramente. Então, o ser humano olha aquilo e fala assim, poxa, né? Que isso? Olha o que a pessoa tem, como assim? Não é? E a tal ponto, muitas vezes, de querer prejudicar, fazer comentários. Eu tenho pacientes que trabalham com internet, falam, Elaine, eu recebo cada mensagem, cada frase relacionada ao meu trabalho. Enfim, o quanto a pessoa vai pegar aquilo e desconsiderar, não é? Ou pegar realmente aquilo ali como um problema e trazer de fato como um problema para essa pessoa que recebeu essa informação. Mas retomando então aqui, então essa pessoa quer o mal, quer prejudicar, não é? Essa inveja que faz o quê, Mari? Aumenta a ocitocina. Você sabia que a inveja aumenta a ocitocina? A ocitocina é o hormônio do amor. A inveja aumenta o... Então, ela traz essa recompensa química? Então, olha só o caminho do nosso cérebro, Mário. Então, vamos lá. Se a gente entender que a inveja, ela é processada no mesmo lugar, no mesmo local da dor física. Agora, a gente está falando em cérebro, hein? Funcionamento cerebral. Então, a inveja é processada no mesmo local da dor física. O que acontece quando você sente dor? Uma dorzinha de dente. O que acontece com você? Você fica alegre ou você fica irritada, triste? O seu prazer vai lá para baixo. O que acontece com a inveja? A primeira coisa que acontece quando a gente tem uma inveja é ter dor. É sentir dor. Com certeza. Sim. É uma dor de não poder ter, como você se sente. Porque é uma distorção, né? Porque se você pegar também a inveja de uma maneira produtiva, que eu já falei... olha lá, o lado positivo, lembra que eu falei? Tem os dois lados. Eu gosto de citar esse exemplo da inveja, porque eu tive muito quando eu tava me sentindo uma porcaria, quando eu tinha depressão e não sabia. Mas hoje eu percebo que é uma distorção, né? Porque você pode ter, se você inveja, né? Ela seria o outro lado da admiração. Perfeito! Esse é o lado positivo que eu tinha acabado de falar, que eu ia chegar nesse ponto. E você chegou ali. É a admiração. É saber elogiar. É dizer, por exemplo, nossa, Mari, como você fica bem com esse olhinho puxadinho aí, com esse lápis. E você talvez ter um autoconhecimento de que se você admira aquilo no outro, é porque você gostaria talvez de admirar isso em você e você não está desenvolvendo. E isso não significa que você nunca possa ter e que nunca possa conseguir, nunca possa ser. A tal ponto, por exemplo, vou pegar esse exemplo que eu dei da paciente, né, que ela viu essa turma toda viajando, ela chegar e falar, amigo, como que você conseguiu guardar esse dinheiro? Você investiu em que... Qual foi o seu jeito de investir esse ano que você conseguiu ir para a Austrália? Olha, ela conseguiu falar do quanto ela também quer isso, e tá tudo bem, ela também querer, e trocar ideia com a pessoa, Mar. Mas aí o que eu percebo, né, Elaine, é um pouco da falta da gente conhecer falar sobre isso, porque existe uma resistência que seria a nossa sombra, eu uso esse termo, né? Ótimo. Que seriam aqueles
aqueles pontos nossos que não são bonitos, que a gente tem vergonha, culpa. Não aí, é aceito. Não é aceito. Não é facilmente aceito, nem por nós, e muito menos no ambiente. São pouquíssimas as pessoas que teriam uma compaixão e uma capacidade de orientar a pessoa sem julgá-la, né? E sem fazer com que ela se sinta ainda pior, né? E fazer essa condução que nem a gente está falando, né? Pego mais um exemplo da clínica. Me lembro de um paciente me falando, Ilane, não me interprete mal. Não interprete mal o que eu vou dizer. Mas, sabe, eu vejo o meu X amigo e eu olho aquilo e falo, puxa vida, mas é tudo que eu queria, era nessa condição que eu queria estar. Mas, Elane, não entenda que é algo ruim. Então, olha lá, a dificuldade de entender que tinha esse lado positivo de olhar para isso. E tá tudo bem. Isso. Mas olha o jeito, a preocupação de dizer até numa análise. Então, isso que eu ia falar. Eu ia até chegar nesse ponto. Eu acho que a grande forma da gente encorajar as pessoas a buscar a terapia é justamente enfrentar esse desconforto e de que você não é ruim, né? Por você ter esses aspectos, porque a gente sempre vai ter esses aspectos que a gente fala da dualidade, né? Não sei se isso é um termo mais filosófico ou espiritual, mas que o ser humano tem sombra e luz, então nós não somos seres só virtuosos, né? Nós caminhamos para evoluir, mas a gente sempre vai ter os nossos aspectos para trabalhar. E quanto mais a gente negar e reprimir, não falar a respeito disso, mais esses aspectos eles começam a ficar fora de controle, não é? E impossíveis de serem curados, porque como você vai curar e melhorar se você não fala, se você não olha, se você, não é? Isso mesmo. E aí a gente pode puxar para uma outra palavrinha que também é um grande causador, provocador de todo o mal psíquico, que é o perfeccionismo. Hoje, essa busca pela perfeição, Mari, vamos olhar o físico. Então tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? E tem, nada nunca tá bom. Essa busca pela perfeição gera tristeza, sofrimento psíquico. Porque a outra fez o quê? E eu também queria, agora é a barriguinha de tanquinho, e 1000 coisas que a pessoa vai fazendo disso um grande sofrimento psíquico. Você percebe alguma sobre as raízes do sofrimento psíquico do ser humano? Então você citou o perfeccionismo, você citou a comparação. Isso são coisas que podem estar sempre presentes na nossa natureza, ou você percebe que você, né, trabalha com a psicologia já há mais de 20 anos, né? Mais de 20 anos, então, mais de 20 anos. Num período anterior às redes sociais, você percebe alguma mudança nesse cenário do psíquico, do sofrimento psíquico, ou existe algo, por exemplo, atemporal da nossa natureza, desses raízes do sofrimento? Ô Mari, não tem como a gente ignorar que aumentou sim com as redes sociais. Tanto é que a gente está falando, assim, a medicina hoje está já pontuando muito sobre isso também, o prejuízo do uso da tela, o prejuízo que vem ocasionando na vida do ser humano de maneira geral. E aí a gente, de novo, não está não falando só do psiquismo, até do corpo. Olhos, crianças estão adoecendo. Me lembro de uma fisioterapeuta falando, Ilane, as crianças estão chegando porque fica muito tempo olhando para o celular, problemas, lesões. Cervical e coluna, tudo. Menos entrada de oxigênio no cérebro. Tudo isso está sendo prejuízo. E aí, de novo, acoplando tudo, o que acontece com essa condição cerebral? O psiquismo também fica prejudicado. Muito por essa... porque eu entendo assim, né? A gente também não pode vilanizar, né? Acredito que é uma condição, um ser humano já mais desequilibrado, aí vem a rede social e só... né? Porque se a gente vem de uma autoestima já mais trabalhada, uma consciência emocional, né? Do nosso autoconhecimento... A rede social eu percebo uma influência negativa, eu particularmente dei uma afastada também, aí é uma condição minha, uma preferência minha, não me identifico, não me agrega, sendo bem sincera, mas talvez seja um desequilíbrio que a pessoa já esteja, que se ressalta com a rede social, né? Porque a rede social, ela é viciante.
entra pelo campo do vício, né? Então, às vezes, a pessoa, quando vê, ela já está pegando o celular e olhando. Nossa, claro. Quando viu, nossa, já está na mão de novo. E aquele ponto também, né, Elaine, que ninguém quer mostrar, abrir a câmera, raramente, né, existe algumas os blogueiros um pouco mais autênticos, né, e tudo mais, né, podemos colocar assim, mas normalmente a pessoa não vai ligar a câmera no seu pior momento depressivo, de inveja e de baixa autoestima e de pobreza, não é? A gente vai querer mostrar quando a gente tá... Né? Essa é a tendência, e é por essa somatória, né, de uma pessoa, 2 pessoas, 3, 4, 10, 1000 pessoas, hoje então o tal do 1 milhão, né? Como assim? Tá todo mundo no seu primeiro 1 milhão e eu não? 20 anos, é assim, né? Eu não, e tá todo mundo no 1 milhão, né? Então, você imagina o quanto isso provoca algo no ser humano. Ah, com certeza. Mas eu concordo plenamente. É um mundo atual. Não temos como desconsiderar e dizer isso vai passar, não é passageiro. O que faz toda a diferença é como ser humano, cada um na nossa individualidade, vai lidar com isso. Esse autocontrole. Né? Opa, isso está me prejudicando? Eu vou parar, como essa minha paciente fez. Ela já estava atenta no que estava provocando de mal. Então, a gente tem que pensar como no Google da vida, né? Que ali você vai encontrar de tudo. De tudo. Agora, como você vai ser seletiva, você vai fazer a seleção. No YouTube, a mesma coisa. Então, as redes sociais de maneira geral. Me veio uma coisa aqui, né, da gente pensando, eu sou uma pessoa muito focada nas soluções, né? Você ainda percebe uma resistência, porque eu percebo isso, assim, ainda, de que essa analogia é muito boa. Se a gente quebra a perna na infância, não existe uma possibilidade da gente não ir para o hospital e engessar, né? Todo mundo vai, quebrou a perna, vai e engessa. Mas a gente faz muitas vezes, tem tantos problemas dentro de nós, tantas feridas, como se fossem pernas quebradas dentro da nossa psique, mas que a gente passa a vida inteira só pondo um band-aidzinho e achando que aquilo vai colar essa perna quebrada. Mas só não quero que você perca o raciocínio, Mari, mas foi muito interessante que ao invés de falar perna, você falou pedra. E pedra pesa. Isso. Então faz sentido a palavra que você usou também. Sim, porque é um peso gigante, né? Peso gigante. Dentro de si, mas a pessoa tem uma resistência muito grande de procurar psicólogo. Talvez esse preconceito esteja quebrando, né? Que é um lado positivo das redes sociais, é a disseminação de informação, conseguimos desmistificar mais coisas, temos mais profissionais falando a respeito disso, então isso é um lado positivo. Mas ainda existe, né, essa resistência a você olhar para dentro de si, né, é muito mais fácil você fazer o seu check-up com o cardiologista do que você fazer um processo de terapia. Eu quero compartilhar essa situação com você, esse fragmento do consultório. O paciente estava presencial, porque eu atendo presencial e online, né, e nesse dia o paciente estava presencial e ele tocou o telefone, tocou o celular. Ele falou, você dá um segundinho aqui, só para eu dizer que eu estou ocupado? Aí ele atendeu, eu falei, claro. Ele atendeu o celular e falou, olha, agora eu não posso falar que eu estou no médico. Eu escutei isso, tá, né? Deixei passar. Passaram algumas sessões, enfim, aconteceu a mesma situação. Eu falei, dá um segundinho, eu preciso dizer que eu estou ocupado. Atendeu de novo a mesma resposta. Aí eu falei, é conteúdo de análise. Foi aí que eu falei, qual é a dificuldade em dizer que você está numa consulta psicológica? Olha que interessante, porque ir ao médico pega essa sua frase, né? Ir ao médico, ir no cardiologista, ir no dermato, ok. E por que ir ao psicólogo se torna algo que não daria para dizer? Tabu. Da vergonha, aí, né? Da vergonha. É que, falei, olha, você já imaginou que você, falando para outro, olha, agora eu não posso porque eu estou cuidando do meu emocional, eu estou numa consulta psicológica, a palavra que for, não é? Você vai estar ajudando essa pessoa a quebrar também, se é que ela ainda tenha, um preconceito sobre.
você pode ajudar tantas pessoas. Uhum. Com Ele certeza. é mesmo, né, Elaine? E a partir dali, quantos pacientes que ele fez de indicação? Vai na Elaine, porque eu faço lá e é muito bom, pode. Quanto é importante cuidado emocional. Pronto, mudou, virou a chavinha, Mara. Uhum. Até tocar, eu ia deixar essa questão mais pro final, mas acho que faz bastante sentido agora. Eu estava dando uma palestra semana passada e aí uma pessoa falou, né, quando eu conto sobre falo da parte emocional, né, da criança ferida, dos nossos lares, as sementinhas que foram plantadas, né, de desamor, de abandono e tudo mais. Aí ela, né, uma moça citou, falou assim, ai, nossa, quando você falou isso, todo mundo sempre se identifica, né? Porque nós não temos como ter uma infância perfeita, né? Mas tem uns que têm uma situação mais, né, grave, né? E ela falou assim, porque eu cresci num orfanato, né? Então eu fui abandonada e tudo mais. E eu sou muito ansiosa, mas eu não tenho coragem de... eu não tô pronta para olhar para isso agora. Eu tenho muita coisa para lidar na minha vida nesse momento. E aí muitas pessoas falam assim, eu não quero olhar para isso, eu sei que eu tenho esses quartos escuros, que eu não ouso entrar, mas enquanto eu estiver em pé, eu vou seguir dessa maneira, né? E aí, o que a gente pode, o que você poderia dizer para essas pessoas que têm esses quartos escuros, que ela começa a ter consciência desses traumas, né? Um abandono, um abuso, né? Coisas bem sensíveis, mas que ela não tem coragem de entrar porque ela acha, é como assim, eu não vou mexer não vou mexer nessa ferida, porque por enquanto eu tô dando conta, então eu não vou mexer nisso. E aí eu estou dando conta, por enquanto eu estou dando conta, né, Maria? É um faz de conta que eu estou dando conta. E aí entra aquela pedra que eu falei, né, como ato falho, né, sei lá se é assim que fala. Que a analista aqui escutou. Não é? Porque é isso, o quanto peso a gente carrega quando você não lida com esse trauma e que você vai dando conta da vida, né? Às vezes tendo os sintomas, mas conseguindo ainda dar conta, mas tem medo de olhar, porque se eu olhar vai piorar. Se eu olhar vai desmoronar, não vou dar conta. Como que a gente pode encorajar essas pessoas de uma forma, orientá-las, né, do ponto de vista... Sim. Primeira coisa, a gente está falando, quando vem essa frase do melhor não mexer, eu estou dando conta, qual é a condição que está vamos colocar em prioridade aí nessa fala? O imaginário. Então, a pessoa está tomada pelo imaginário, acreditando que se ela tocar nisso, vai ser problema. Então, vai muito mais pela vertente do imaginário. Do que da realidade, de fato ser pior enfrentar do que permanecer com a... Isso mesmo. Tá? Então, quando a pessoa... É claro, voltamos a falar, alguns minutinhos atrás aí a gente estava falando sobre... Sim, não é fácil olhar para si mesmo. Claro. O lado sombra. Não é fácil, ninguém está falando que as questões, os conflitos, né, psíquicos, não é fácil olhar para a busca pela perfeição, e que se a gente fala para a pessoa, não adianta, porque existe algo da ordem do incompleto, do imperfeito. Sempre, né? Sempre. Então, dentro dessa condição que o ser humano vai fazendo o entendimento de que tratar disso, sim, faz toda a diferença para que ele tenha uma qualidade de vida, uma leveza. A gente fala muito na psicanálise de quebra de identificações. Há um tempinho atrás eu até postei isso no Instagram, uma situação que eu gostaria até de pegar isso para a gente pensar aí também sobre o assunto, de uma paciente com um relacionamento, uma família de 4 mulheres, meninas, né? São 4 filhas, e uma das meninas escuta a mãe falando que a fulana era a mais feia das meninas. Nossa. Você imagina uma criança escutar que a mami a chamou de feia. Horrível, né? Não é? Olha o peso. Não é? Olha o trauma. E essa pessoa se agarra nisso de uma forma tal que ela carrega para a vida toda. É o que eu chamei de identificação. Isso. Eu sou a feia. Isso.
Então, quando ela traz todo esse material, todo esse peso, toda essa pedra com o conteúdo da análise, para ela ir trabalhando e construindo isso, tá? Ela vai entendendo o quanto ela deu peso para toda essa frase da mãe. Isso. Não conseguindo mais nem enxergá-la, nem com a beleza que ela tinha. De uma maneira que não seja com esse filtro do eu sou feia, eu sou a mais feia. Né? E achava, então, naquele momento, que tratar isso não tinha o que tratar. Era isso mesmo, ela era feia mesmo. Isso. Aí que é essa ilusão que a mente cria essas artimanhas, né? Isso. A mente, quando ela não é tratada, ela é bem complicadinha, porque ela faz com que a gente pense que é pior. Vai ser pior. Não olha pra mim, não vai ser pior, você vai descobrir. Lembra quando eu tinha muito desse meu processo, quando eu comecei a ler aquele livro Mulheres que Correm com os Lobos? Aquele livro, você não tem como sair a mesma depois que você chegar ao final dele. E aí, conforme eu lia, eu começava a ter ansiedade, porque a minha mente falou assim, você vai descobrir o que você não quer. Você vai descobrir algo que você não vai gostar. Se você continuar olhando isso aí, você vai perceber que sua vida é uma mentira. Tem uma frase de Lacan que eu acho, né, apaixonante, e é curta, uma frase curta, a mente mente. É muito, muito, muito. Então essa coisa assim, não vou olhar aí porque é pior, é uma falácia, né? A gente pode afirmar isso, não creia nisso, porque é pior é pior do jeito que está. É muito pior carregar uma pedra com você se acostumou com o peso. E aí a gente tem essa resiliência pro lado ruim também, a gente se acostuma, a gente se adapta, né? Eu vou me adaptar aqui com esse peso, até se deforma, né? O ser humano tem essa característica, eu vou me adaptar, sendo que você está se adaptando ao sofrimento. Você está se adaptando a ser limitado, porque a partir do momento que tem algo dentro de você muito forte, né? Você também não tem espaço para criar outras coisas, porque né, tá pesado, né? Então, assim, vamos supor que dois corpos não ocupam o mesmo espaço, né? Você precisa liberar um pouquinho dessas velhas crenças, desse eu sou feia, essas que você usou, essas identificações, elas ocupam um espaço na sua psique, né? E se você não for capaz de liberar esses, você não vai se perceber, o que tem além deste eu sou feia, eu não presto pra nada. Isso mesmo, Mari. E aí, pegando aí dessa vertente do imaginário, a gente pode fazer o uso da outra palavrinha que é muito, mas muito frequente, a gente vê isso no discurso do paciente, né? O paciente vive isso, o ser humano vive isso, a culpa. Então, pega uma outra palavra que não é a pedra, mas sinônimo disso, aquele livro pesado. Eu me lembro de falar com uma paciente, eu não estou com nenhum livro aqui perto de mim, mas eu peguei um livro que estava próximo de mim numa sessão, ela fazendo atendimento online, e eu falei, olha o tamanho aqui. É tipo esse do que você acabou de falar, que você leu, do Jung, né? Ou pegar uma bíblia, ou aqueles manual de direito, bem grande, isso. Assim. Quantas pessoas vivem isso, carregando esse livro pesado, com o título Culpa. Minha máxima culpa. E isso, gerador também de grande sofrimento. Então, quando o paciente também vai trazendo tudo isso para análise, e ela vai desconstruindo tudo isso. Porque a culpa ela é mais fácil de ser inconsciente, né? Eu não sei se está correto o que eu estou falando, mas muitas vezes a gente não percebe que a gente carrega a culpa. Ah, sim, porque é mais do que obrigatório, não se discute. Então, quando ela é mais disfarçada, a gente não percebe a culpa. Eu tenho que sentir culpa, eu tenho, não é? É uma questão de sine qua non, é fato. Muito interessante, E aí quando você vai falar, mas por que da culpa? Não é? Mas por que da culpa? Então, a pessoa se surpreende, muitas vezes, com isso que ela também entende ali como problema e que não é. Ela pode tirar esse item, não é? Ela pode tirar outro item. Isso a gente só pode... Vai reduzir o tamanho do livro. Isso. E que a gente só faz dentro de neste momento da sociedade, pelo menos, dentro de um consultório com um profissional empático, que seja capaz de conduzir, né? Porque, infelizmente,
nos contextos sociais, às vezes a gente não consegue encontrar uma abertura sem que aí você põe a sua fala, uma fala sensível, uma fala em que você, né, se põe vulnerável e às vezes aí vai lá e é atacado e vem alguém com falta de delicadeza, de consciência, de informação também, e aí, né, porque eu falei pro Rudy, falei assim, nossa, como pode, né, a gente na sociedade a gente tem que pagar um profissional, pagar um psicólogo, para que a gente possa ser ouvido, para que a gente possa ser visto, para que a gente possa ser acolhido, validado, não é? Porque se você fosse pensar, se as nossas relações não fossem tão doentias, né? Se as pessoas não estivessem tão doentes, a gente talvez nem precisasse tanto dos consultórios, né, Elaine? É verdade, viu, Mari? Com certeza. Mas aí a gente pode falar o seguinte, de novo, aquela palavrinha que você falou há um tempinho, logo no começo, evoluir. Estamos evoluindo. Estamos evoluindo, com certeza. Né? É. E sabendo disso, né, é importante, tá? Eu não tenho com quem me abrir, não tenho bons amigos, pessoas que possam me acolher. Procure uma terapia, porque né, liberar esse espaço desse livro pesado, tirar essa mochila cheia de pedra que você se acostumou a carregar. Né? Eu sempre falo muito dessa palavra também no consultório. Tá faltando leveza. Não é? E a outra palavra que a psicanálise fala, Lacan especificamente, ele diz o seguinte, com uma construção de análise, não tem como não levar o paciente para se tornar entusiasta diante da vida. Com certeza, com certeza. Porque outra palavra também, porque olha a construção das palavras, né? A essência, não ficar longe da sua essência. Porque se distanciar da sua essência para agradar o outro é problema na certa. Isso que é aquela frase que eu quero ler aqui para você, pra gente, que eu tava lendo o livro vermelho de Jung, e você várias vezes cita, né, não sei se a gente já citou aqui, mas eu faço, né, análise com a Elaine, 10 anos já, né, Elaine? E aí, ao longo do meu processo de análise, por várias vezes você falou a respeito do desejo. E aí, quando eu li essa frase do Jung, né, no livro vermelho, eu falei assim, esse vai ser um tema que eu quero conversar com a Elaine nessa entrevista. Então, Jung fala assim, não é pouca coisa admitir seu desejo. Muitas pessoas precisam de um esforço especial da sua lealdade. Muitos não querem saber onde está seu desejo, pois lhe pareceria impossível ou por demais doloroso. E apesar disso, o desejo é o caminho da vida. Se não admites teu desejo, não segues a ti mesmo, mas trilhas caminhos estranhos, prescritos por outras pessoas. E assim não vives a tua vida, mas uma vida estranha. E assim enganas o outro e a ti mesmo, pois só podes viver a tua própria vida. Olha lá, olha só, volta na questão da inveja, volta na questão da comparação, e volta para essa palavra tão importante que é essa sua essência. O que é você? E o que é você se tornar entusiasta com a sua vida, não comparando com a vida do outro. Só quando eu tiver aquilo que o outro tem, aí eu serei feliz. Não é? Mas é com a sua própria realidade, com a sua própria face. E como que a gente se aproxima dessa nossa essência, desses nossos desejos? Porque eu também percebo que os desejos, desejo é uma coisa ruim, né? Desejo às vezes leva para um lado que, tipo, não é virtuoso, né? E como para nós... Egoísta, né, Romário? Isso. E como para a saúde psíquica é extremamente importante a questão do desejo, né? Então, como que pra gente concluir aqui, Elaine, o que a gente diria para a pessoa buscar uma saúde mental plena, uma saúde plena, já que a saúde está interligada? Qual que é o caminho para a gente saber que a gente está com saúde, caminhando em direção a um caminho saudável? Mais uma vez, olhando para todos os setores, com todo carinho, né, enquanto ser humano que é, e não estamos falando, Mari, da noite para o dia. Nada é da noite para o dia. Tudo, de novo, é um processo evolutivo, mas é se permitir. Então, vamos lá. Atividade física, hoje, graças a Deus, né, quantos psiquiatras estão falando para os pacientes, né, vai cuidar do corpo. Assim é que eu preciso para eu poder trabalhar com os medicamentos. O psicólogo é a mesma coisa.
né? Então, o cuidado com o corpo, a atividade física, a liberação das substâncias cerebrais, a alimentação, olhar com carinho para aquilo que ele está colocando para dentro. Não tem como a gente pensar que o açúcar não vai agitar o corpo humano. Vai agitar a mente e vai agitar o corpo. Então, começa a mente e quando você vê que é um corpo agitado, correndo. Né? A gente vê isso claramente, muito mais na criança que recebe um doce do que do adulto, porque ele ainda consegue se conter corporalmente, mas mentalmente o doce está agitando aquele ser humano. E, claro, uma construção analítica. Né? Então, quando esse paciente vem para uma análise e se permite olhar para tudo isso, maravilha. E a respiração, Mari, que a gente não falou dessa palavra, Mari. Tão simples, né? As pessoas não respiram. Elas estão nessa respiração superficial. Curta. Muitas vezes a pessoa não passa para fazer um minutinho que seja, tá? De uma respiração profunda, completa. Enfim, olhar para si, né? E começar a reconhecer as suas necessidades e se dar o que você precisa, né? Porque às vezes a gente até reconhece a necessidade, mas a gente não se permite se dar o descanso, né? Se dar o autocuidado, se dar a felicidade, seguir os seus desejos, seguir os seus sonhos, né? Se livrar das suas culpas. E de novo, olha lá, nada é da noite para o dia, é uma construção. Isso. Porque isso também é importante demais marcar, porque senão isso também é gerador de angústia. Com certeza, já deveria estar bom. Eu teria que estar lá. Isso é muito também prejudicial. Então, entender que é uma construção. Sim. Eu sempre falo, planta uma sementinha de uma árvore e toda vez que a sua ansiedade atacar do tipo, já deveria ter atingido tal coisa, você olha para o tamanho que vai estar. Porque o nosso processo é muito mais próximo da natureza do que da pílula, de tomar e fazer efeito, da gratificação instantânea, né? Isso. Então, se permita construir. Não é? Se construa. Essa é o negócio, é o lado bom da vida. Com certeza, para que a gente possa curtir essa caminhada também, né? Curtir esse processo de evolução. Se tornar um entusiasta. Um entusiasta pela vida. Com certeza. Legal. Muito obrigada, viu, Elaine? Obrigada pelo convite, Mari, foi um prazer. E olha, temos assunto, hein? Temos muitos assuntos, então quem estiver assistindo depois comenta aí para nossa próximo papo, quais são as que a gente tem bastante ideias aí, né, Elaine? Fazer próximas conversas, trazer novos profissionais, para a gente contribuir com essa construção e uma vida mais entusiasta, gostei disso. É isso. Tá bom? Obrigada. Beijo. Beijo. Até mais. Até a próxima. Até. Tchau.